Você conseguiria dormir sabendo que uma criança canta sozinha no meio do mato? Ela canta a mesma música há anos, mas ninguém sabe quem ensinou. Fica até o final. O último registro foi gravado semana passada. No interior de Pernambuco, entre o calor estalando nas pedras e o vento assoviando pelas árvores retorcidas, existe um lugar conhecido por poucos, mas lembrado por todos que já passaram por lá: o pé de serra de Limoeiro. Não há placas, nem cercas, nem qualquer aviso que diga onde começa, e menos ainda, onde termina. A vegetação é baixa, a terra é dura, e as formações rochosas cortam o horizonte como espinhos enterrados no chão. Durante o dia, é só mais um pedaço do sertão. Silencioso, quente, com o barulho dos bichos e o estalo seco dos galhos sob o pé. Mas ao cair da tarde, o silêncio muda. Não é que o lugar fique mais calmo. Ele fica quieto demais. O vento para, os pássaros somem, e todo o som do mundo parece esperar por ela. Porque quando o sol toca o topo da serra, uma voz começa a cantar. Baixinho, lento, como uma cantiga de ninar. Mas não há ninguém por perto. Não há vila, não há casa. E ninguém, absolutamente ninguém, admite conhecer aquela música. A voz é de criança, mas o tom é antigo demais. Gente da região evita passar por lá. E quem já ouviu diz que, depois do canto, é como se algo ficasse diferente por dentro. Como se o mato tivesse olhado de volta. Foi numa tarde de segunda-feira que o senhor Herculano, lavrador antigo da região, subiu o pé de serra atrás de uma novilha desgarrada. O sol já caía quando ele ouviu pela primeira vez a voz. Não era grito, não era choro, era canto. Uma melodia repetitiva, infantil, quase suave demais para aquele ambiente bruto. Como se alguém estivesse brincando, em voz baixa, com o mundo inteiro assistindo em silêncio. Herculano parou, olhou ao redor, chamou. Tem alguém aí? Nada. A voz continuava, sem gaguejar, sem errar, como se cantasse, para ninguém. Ele seguiu, cauteloso, mas não encontrou a novilha, nem criança alguma. Só as pedras, o mato seco, e uma sensação de que estava sendo observado de um lugar que ele não conseguia alcançar. Ao descer, tentou esquecer. Disse para si mesmo que era eco ou coisa da cabeça. Mas naquela mesma noite, seu vizinho, um rapaz que voltava de moto pela estrada de barro, parou a moto assustado. Tem uma menina cantando no meio do mato, homem. Você não ouviu? Era a mesma música, a mesma voz. E desde então, o canto voltou todas as tardes. Nunca mais atrasou. Nunca mais mudou. Como um ritual que ninguém sabe quem começou. Ela canta todos os dias. Sempre do mesmo jeito. Sempre com a mesma voz. Mas o que mais assusta não é o canto. É a música. Não é cantiga de roda. Não é hino. Não é reza. E ninguém, absolutamente ninguém, conhece a melodia. Não está em livro antigo. Não está nas tradições de Limoeiro, nem nos arquivos dos folcloristas que passaram pela região nos anos 70. Ouvintes tentaram identificar a origem. Alguns gravaram trechos. Levaram para músicos, estudiosos, historiadores. Nada. A melodia é estranha, mas hipnótica. Tem algo entre o lamento e a pureza. Uma doçura doída, como se fosse feita para acalmar alguém que nunca vai descansar. E a letra? Ninguém entende por completo. Algumas palavras parecem portuguesas, outras soam antigas, deformadas pelo tempo, ou como se fossem inventadas por alguém que aprendeu a cantar, antes de aprender a falar. Há quem diga que a música muda levemente de acordo com quem escuta, como se ela se adaptasse, como se quisesse que você entendesse só o suficiente para não conseguir esquecer. E desde que o canto começou, mais de uma pessoa acordou de madrugada, cantando junto, sem saber por quê, nem como, só sabendo que a música não sai da cabeça. Seu Benedito tem 73 anos, já foi vaqueiro, ferreiro, rezador, homem calejado, desses que andam no mato como quem caminha dentro da própria casa. Ele não acredita fácil, nunca deu bola para lenda, nem medo de alma. Mas tem uma história.
que ele só contou uma vez. Diz que subia o pé de serra com a espingarda no ombro, procurando um galo do mato que costumava cantar por ali. O silêncio estava estranho. Nem inseto, nem folha, nem canto de passarinho. Só o som da própria bota na pedra seca. E então ele viu uma criança parada, sozinha no alto de uma pedra, entre o mato e o céu. Pequena, magra, o cabelo bagunçado. Parecia olhar para o nada. Mas o pior não foi vê-la. Foi perceber que ela não se mexia, nem piscava, nem respirava, como se estivesse congelada num segundo que não passa nunca. Ele a chamou. 1, 2 vezes. Nada. Mas no instante em que tirou o chapéu para limpar o suor, ela virou o rosto. Devagar. Com o pescoço torto, como se os ossos estivessem do lado errado. Seu Benedito ficou parado, olhos arregalados, coração martelando no peito. A criatura olhou e sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas vazio. Ele desceu correndo. Disse que nunca mais volta lá, nem com 2 rifles, nem com procissão. E até, hoje, quando alguém pergunta se aquilo era criança mesmo, ele responde olhando para o chão. Parecia, mas não era. Metade do povo diz que nunca existiu. A outra metade jura que sempre esteve lá. A casa fica no meio da subida do pé de serra, sem trilha, sem cerca, sem rastro de quem morou ali. Mas quem a encontra, nunca esquece. Ela é simples, feita de madeira velha, parte das telhas já caiu. Porta encostada, janelas abertas, como se alguém tivesse saído às pressas e nunca voltado. Seu Chico, um dos únicos que teve coragem de se aproximar, diz que lá dentro há uma cama de palha, uma prateleira com pratos rachados, e no canto da sala, um brinquedo antigo, um cavalinho de madeira esculpido à mão. Mas o estranho mesmo é o chão. Há marcas finas por toda parte, como riscos feitos por dedos pequenos, e numa das paredes internas, alguém rabiscou a mesma frase várias vezes, com carvão. Ela volta ao pôr do sol. Chico não entrou mais. Disse que o silêncio lá dentro é diferente. Como se a casa ainda escutasse. Como se aquilo que mora ali não gosta de ser lembrado. E toda vez que alguém sobe ao pé de serra e escuta o canto da criança, a voz parece vir dali, baixinha, entre as tábuas da parede, como se ecoasse de um quarto que nunca foi fechado. Dona Iracema nunca teve medo do pé de serra. Desde menina subia e descia aquela encosta como quem visita um parente. Conhecia cada pedra, cada curva, cada silêncio daquele mato. Mas aos 54 anos, resolveu fazer o que ninguém mais tinha: coragem. Seguir a voz. Era fim de tarde. O canto já tinha começado. Baixo, quase doce, mas repetitivo, como um disco arranhado. Ela caminhou devagar, com um lenço no pescoço e a reza na cabeça. A voz vinha de cima, mas parecia mudar de lugar a cada passo. Às vezes à esquerda, às vezes logo atrás dela. Mesmo assim, seguiu, durante quase 40 minutos, até o som parar, seco, de uma vez, como se tivesse sido cortado com faca. Dona Iracema parou também. O coração batia alto, o vento voltou a soprar. Mas o que mais doeu foi o que ela não viu. Não havia ninguém. Mas no chão, entre folhas secas, havia pegadas pequenas, descalças, com o calcanhar fundado, como se a criança estivesse parada ali há muito tempo. E ao lado das pegadas, um lacinho de cabelo vermelho, gasto, desfiado. Ela pegou o laço, guardou na bolsa, mas naquela noite não dormiu. Disse que escutava a música de dentro da casa, como se a criança tivesse voltado com ela. Desde então, ninguém mais tentou seguir a voz, porque a trilha parece longa. Mas quem caminha até o fim nunca volta sozinha. Chuva no sertão é bênção. Quando vem, tudo silencia para ouvir, mas não o canto. Na primeira vez que choveu forte durante o entardecer, todos acharam que aquele som sumiria, como qualquer ruído engolido pelos trovões. Mas ele continuou, límpido, infantil, cantando como se o céu estivesse azul e o chão seco.
Seu Alfredo, que cuidava de uma criação de cabras aos pés da serra, disse que foi a única vez que sentiu vergonha do tempo. Porque enquanto o mundo se escondia da tempestade, a voz seguia firme, nem mais alta nem mais baixa, imutável, como se estivesse fora do tempo. Teve quem dissesse que era eco ou água batendo em pedra, mas todos que ouviram naquele dia confirmam, era a mesma música. E quando o relâmpago caiu perto, bem perto, a voz não tremeu. Pelo contrário, naquele instante, ela pareceu ganhar ritmo, como se cantasse acompanhada. Um grupo de jovens, que filmava a serra de longe, captou o som. Quando assistiram depois, perceberam algo ainda mais estranho. Na gravação, duas vozes cantavam juntas, uma de criança e outra mais grave, mais lenta, como se estivesse imitando a primeira. Desde então, quando chove em Limoeiro, ninguém se aproxima da serra, porque o canto não para, mas parece esperar resposta. Dizem que quando nem reza dá conta, é porque o problema não é daqui. O padre Silvério era conhecido por não recusar pedido. Já rezou em cemitério abandonado, casa com vulto, criança com febre que os médicos não explicavam. Mas quando pediram para ele subir a serra e rezar um terço onde a criança cantava, ele hesitou. Mesmo assim, foi. Levaram-no num fim de tarde nublado, antes do canto começar. Subiram em silêncio. Ele parou na clareira, entre pedras e arbustos baixos, pegou o terço, fechou os olhos e começou a oração. Ave Maria, cheia de graça. No meio da terceira Ave Maria, ele parou. A voz falhou. As mãos tremiam. O acompanhante perguntou o que foi. E ele respondeu, baixo. Ela está repetindo. O que, padre? A oração, mas do jeito dela. A cantiga da criança ecoava por entre os galhos, imitando palavra por palavra da oração, mas com uma entonação errada, quase debochada, como se repetisse não para rezar, mas para brincar com a reza. Padre Silvério fechou o terço, virou de costas e desceu. Não disse mais nada. Só pediu que nunca mais chamassem ele para subir ali. No domingo seguinte, ele mencionou o ocorrido na missa, com uma frase que virou sussurro nas calçadas da cidade. Nem tudo que canta com voz de criança nasceu para ser salvo. Nem toda descoberta acontece por coragem. Algumas vêm por acidente. Vinícius era estudante de biologia. Estava na cidade para registrar o canto de aves do sertão. Andava com o gravador ligado quase o tempo todo, por costume. Num fim de tarde, ele subia uma trilha na base do pé de serra, tentando captar o som de um sabiá laranjeira. O vento balançava leve, o céu começava a esfriar, e então surgiu a voz. Ele não percebeu de imediato. Só ao revisar os áudios horas depois, já no alojamento. Entre o canto dos pássaros e os passos dele, havia algo a mais. Uma voz infantil, cantando. A música era clara, a voz límpida demais. Não havia eco, nem distorção. Mas o mais assustador foi o ritmo. A canção parecia responder ao canto das aves. Quando o pássaro cantava, a criança mudava a melodia. Como se dialogasse, como se estivesse imitando. Vinícius isolou o áudio, mandou para um amigo perito em bioacústica e recebeu a resposta 2 dias depois. Essa criança está modulando o tom de acordo com o som do ambiente, como se não fosse só cantar, fosse escutar de volta. Desde então, ele apagou todos os áudios, deixou a pesquisa e não fala mais sobre o assunto. Diz que ouvir de novo é como permitir que ela saiba quem é você. E em Limoeiro, ninguém quer ser reconhecido por quem canta do escuro. O nome dela era Mariana. O ano era 1976. Tinha 8 anos quando desapareceu. Morava com os pais numa casinha a menos de 2 quilômetros do pé de serra. Era filha única, brincalhona. Cantava o tempo todo, diziam, principalmente cantigas inventadas. Numa manhã de segunda-feira, a mãe mandou que ela buscasse água no pote, no quintal. Mariana nunca chegou até lá. Não houve grito, não houve sinal, nem pegada, nem vestígio. A polícia veio. Cães, farejadores, buscas, vizinhos, nada. A única coisa encontrada foi um laço de fita vermelho.
preso num galho alto, no começo da trilha da serra, longe demais para uma criança ter alcançado sozinha. O caso nunca foi resolvido, e com o tempo sumiu dos jornais, mas não da memória dos antigos, porque a voz que hoje canta no pé da serra tem o mesmo timbre leve da Mariana, a mesma melodia repetitiva, e quem conheceu a menina diz, é igualzinha, só que mais lenta, como se o tempo tivesse passado, só por fora. A mãe dela morreu em silêncio, mas pouco antes de partir, repetiu a mesma frase por 3 noites seguidas. Ela está tentando voltar, mas ninguém sabe como ajudar. E foi só depois disso que a música passou a vir de 2 lados da serra ao mesmo tempo. Durante anos, a letra da música cantada pela criança ficou sem explicação. Fragmentos foram gravados, anotados por curiosos, copiados por gente da região. Mas sempre havia algo errado. As palavras mudavam, ou pareciam não caber em nenhum idioma conhecido. Foi só em 2019 que um professor aposentado, especializado em línguas mortas, se interessou pelo caso. Recebeu um trecho gravado em fita cassete e passou dias ouvindo. Disse que reconhecia padrões fonéticos, palavras soltas, semelhantes a dialetos antigos, línguas de origem africana e indígena que desapareceram há séculos. Mas no meio da confusão linguística havia algo constante. 2 frases se repetiam com clareza assustadora. Fecha os olhos que a mãe já vem. Não deixa o escuro saber que você ficou. O pesquisador escreveu em seu diário que a música parecia mais um chamado do que uma canção. Algo que se canta quando se está preso, quando se quer ser encontrado ou quando se quer avisar. Mas dias depois de registrar isso, ele sofreu um acidente doméstico inexplicável. Quebrou o braço, destruiu os cadernos e nunca mais quis falar no assunto. Segundo ele, a música é um recado, mas não sabemos se é um pedido de ajuda por uma advertência. E talvez seja por isso que ela continua cantando, porque ninguém entendeu a mensagem. Ainda, ela não perdeu a filha no pé da serra, mas perdeu do mesmo jeito. Dona Celina mora em Limoeiro desde moça. A filha dela, Ana Clara, desapareceu aos 3 anos brincando no quintal de casa. Desde então, Celina procurou respostas em todos os cantos. Mas foi só quando ouviu o canto da criança, vindo do pé da serra, que teve certeza. Não era a filha dela que cantava, mas era a mesma dor. Começou a subir a trilha uma vez por mês, levar brinquedos simples, um peão de madeira, uma boneca de pano, um cavalinho. Deixava ali, entre 2 pedras achatadas, sempre ao entardecer, sempre em silêncio. E algo estranho começou a acontecer. Os brinquedos mudavam de lugar. Um peão que estava deitado aparecia em pé. A boneca amanheceu sentada, virada para a trilha. O cavalinho, antes limpo, reapareceu coberto de terra vermelha, como se tivesse sido arrastado ou abraçado. Mas o mais assustador foi numa quarta-feira nublada, quando Celina deixou um chocalho antigo que havia pertencido à própria filha. Naquela noite, o canto da criança mudou. A melodia era a mesma, mas havia um tilintar, suave entre os versos, como se ela estivesse balançando o brinquedo, como se reconhecesse. Dona Celina não voltou mais, mas deixou um bilhete colado na pedra. Se ela brinca, é porque ainda tem saudade. Ninguém mais tenta entender, ninguém mais tenta gravar, ninguém mais tenta subir. Mas ela ainda canta, toda tarde, no mesmo horário, com a mesma voz, na mesma nota. Não importa se chove, se faz calor, se é feriado, ou se ninguém está ouvindo. Ela canta. Alguns dizem que é uma alma presa, outros que é uma entidade antiga. Tem quem acredite que seja só eco, mas um eco não muda de melodia quando escuta brinquedos. Um eco não canta em dupla. Um eco não responde oração. Então, por que ela ainda canta? Talvez porque esteja pedindo socorro. Talvez porque tenha se esquecido de parar. Talvez porque cantar seja a única forma que encontrou de dizer: eu estive aqui. E talvez ela ainda cante porque alguém, em algum lugar, ainda precisa ouvir. Em Limoeiro, ninguém mais colhe histórias naquele pedaço de chão. Mas todo mundo sabe,
Quando o vento para e o sol toca o topo da serra, ela volta e canta, não por mal, não por medo, mas porque o esquecimento dói mais do que o abandono. E enquanto houver alguém com saudade, a criança que canta sozinha no pé da serra nunca vai estar completamente calada.